Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. A Vale foi multada mais uma vez e agora por não ter colocado em prática as recomendações de segurança de consultorias para a mina de Brumadinho e por ter omitido informações. E lá em Barão de Cocais a espera continua. Será que o talude da mina vai se romper? Nem especialistas têm certeza sobre o que vai acontecer. Polícia Civil cumpre 100 mandados de prisão contra suspeitos de homicídio em todo o estado. Já está em vigor o novo aumento da conta de luz e mais um vai ser divulgado nos próximos dias. Cruzeiro em crise. 2 conselheiros deixam o clube após as denúncias de irregularidades. Você conhece o cartão de crédito pré-pago? Muitos mineiros estão descobrindo que essa é a forma de não se gastar mais do que pode. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente multou a Vale em quase R$330 mil por desconsiderar as recomendações das consultorias Potamos e Tuvisud, contratadas pela própria empresa para testar a segurança da barragem da mina de Córrego do Feijão, que se rompeu lá em Brumadinho. A Potamos recomendou à mineradora reforços na barragem, enquanto a Tuvisud tinha solicitado o rebaixamento da estrutura. Além dessa omissão, a mineradora também não tomou as devidas providências. 244 pessoas morreram em decorrência do rompimento da barragem em janeiro deste ano e outras 26 seguem desaparecidas. Nós procuramos a Vale, mas a empresa ainda não se pronunciou sobre a multa. Moradores de Barão de Cocais ainda vivem na expectativa por um desfecho para a situação da mina Gongo Soco, que também é da Vale. A parede da mina continua se deslocando, mas em uma velocidade maior. Em alguns pontos chega a quase 25 centímetros de movimento em um dia só. Hoje a mineradora emitiu um novo comunicado afirmando que a chance de uma queda da estrutura da mina atingir a barragem sul superior diminuiu. Agora tem que usar o local de trabalho também como casa. Tem medo. E a primeira reportagem que vem aqui é vocês, nem o pessoal da Vale procurou nós aqui. Nós temos Casa Socorro, tem como aprovar documento aqui, tem roupa minha lá. Eu não tive apoio não da Vale. A Vale emitiu um novo comunicado na manhã desta terça-feira, em que ela informa que as últimas análises de movimentação do talude mostram que a maior probabilidade é de um deslizamento do material para dentro da cava, o que diminui a probabilidade de impacto na barragem sul superior, como explicou o diretor de operações da Vale neste vídeo cedido pela própria mineradora. Tanto o talude quanto a barragem, eles são monitorados 24 horas por dia e toda a previsão é revisada diariamente. Há uma grande possibilidade do talude, uma vez deslizando, se acomode dentro da cava sem maiores consequências. Segundo a Defesa Civil do Estado, o último relatório aponta uma movimentação média do talude de 19,7 centímetros por dia e em momentos mais críticos 24,2 centímetros. O que a gente tem constatado? Que essa velocidade ela vem aumentando ao longo desde o tempo de monitoramento, né? E o que isso leva a uma análise? Principalmente que na parte inferior do maciço, ele tem um deslocamento mais rápido do que na parte posterior. Então, isso leva a uma constatação que é um movimento de escorregamento, né? Que a gente fala tecnicamente de deslizamento, e que leva a uma prospecção de que a maior tendência é de que ele se acomode no fundo da cava. Como a dimensão da cava ela consegue conter o rejeito todo, seria uma acomodação natural, mesmo com a água que está dentro da cava hoje. Isso é uma tendência. De acordo com a Vale, na última quinta-feira foi iniciada a terraplanagem para a construção de uma área de contenção, que será de concreto, telas metálicas e blocos de granito. Essa área fica a 6 quilômetros da barragem e servirá como uma barreira física para pelo menos diminuir a velocidade da lama em caso de rompimento da barragem. O problema é quando ela ficará pronta. A população segue com medo e todos os protocolos continuam sendo seguidos pelas autoridades. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, já tem toda a estratégia traçada caso aconteça o pior. A gente já tem os pontos, né, os pontos de encontro, né, que já foi definido aqui, e também já tem aqueles pontos críticos que a gente deve atuar. Tem
os locais onde residem as pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, esses pontos aí que a gente nós já fizemos levantamento, estamos em constante medição do tempo e resposta nosso para chegar a esses locais, para que seja feito o salvamento o mais rápido possível. E que a população entenda que ela foi preparada para o pior cenário, que é o cenário número 2, com menor probabilidade, né? O que a população tem que ficar tranquilizada é que, para salvar a sua vida, salvar os seus pertences, seguir os planos que foram estabelecidos pela Defesa Civil e foram treinados, né? Nossa repórter Wanda Sampaio conversou com o professor de engenharia da UFMG, especialista em beneficiamento mineral, o Roberto Galleri, e ele disse que a mineradora poderia ter evitado a ruptura com reparos imediatos à medida que pequenas fissuras fossem ocorrendo ali na parede da mina. Se o talude se romper, cálculos matemáticos podem indicar alguns cenários, mas não dá para ter certeza do que vai acontecer. Se aquilo lá vai cair de repente, se vai cair, né, vagarosamente, sem fazer muito impacto, né, que vai provocar ondas de choque que vão atingir até a barragem lá, gerar um gatilho para rompimento da barragem. Deu uma rachadura, você vai lá, corrige. Então manda uma máquina lá, resolveu o problema, põe escoramento, põe alguma coisa, né? Aumentou, você vai tomar outra atitude mais severa, né? E nunca deixar numa situação de catástrofe. Nós entramos em contato com a mineradora, mas a Vale não respondeu a essa análise feita pelo professor Roberto sobre a mina Gongo Soco. Mas disse que a empresa até 2019 investirá 786 milhões de reais em ações de manutenção e de segurança, entre outras medidas. Polícias civis de 21 estados, mais o Distrito Federal, fizeram hoje um grande mutirão no país para colocar na cadeia suspeitos com prisão já decretada pela Justiça por crimes de homicídio. Aqui em Minas foram emitidos 100 mandados. Os agentes saíram às ruas em todas as regiões do estado com mandados de prisão preventiva e temporária. A Operação Cronos foi coordenada pelo Ministério da Justiça. Segundo a Polícia Civil, boa parte dos crimes tem ligação com o tráfico de drogas, mas também há motivos fúteis, como o que levou à prisão deste homem aqui em BH, que matou um vizinho porque ele riu da filha dele. A filha dele, de 6 anos, estava brincando com o gato, enrolou esse gato numa manta, estava brincando com esse gato como se fosse um bebê, uma criança. Então, a vítima proferiu xingamentos contra essa criança. Ela chegou em casa e acabou reportando esses xingamentos para o pai, que foi tirar satisfações com o autor. O autor, a vítima irresignada, sacou de uma faca e ameaçou esse indivíduo. Passado alguns dias, algo de uma semana depois, o autor, no caso, pai dessa criança, foi ao encontro da vítima quando estava promovendo a mudança e colocando suas coisas em um caminhão e matou esse indivíduo a pauladas. Segundo a Polícia Civil, 13 pessoas foram presas na capital nas primeiras horas da operação. Ao todo, foram 87 no estado. O número de homicídios em Minas tem diminuído nos cálculos da área da segurança pública. Na capital, a queda no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, foi de 15,4% e no estado um pouco mais, 16,2%. A gente tem notado uma linha decrescente nos índices de homicídio, tanto no interior do estado, quanto na região metropolitana em Belo Horizonte, cerca de 25% a 26% no ano de 2018 para 2017, e já nesse primeiro trimestre de 2019 estamos com redução na casa de 15%. Mais 9 suspeitos foram presos nessa Operação Cronos e o total de mandados cumpridos em Minas chegou a 96 nesta terça-feira. E confira agora outras notícias que foram destaque em Minas nas últimas horas. Entre elas, tem o flagrante de um policial que reagiu a um assalto. A câmera de segurança mostra o policial entrando no carro com mais 2 pessoas. Eles se acomodam nos bancos dos passageiros até que o policial dá a volta e se senta no lado do motorista. Foi nesse momento que o assaltante chega e aborda o policial. Eles interagem por alguns segundos até que o policial sai do carro armado e atira contra o assaltante. Segundo a PM, o homem que caminha na direção do carro era cúmplice que também corre no momento do disparo. O crime aconteceu em Divinópolis, no centro-oeste do estado. O assaltante ferido foi levado para a UPA da região e o comparsa ainda não foi identificado.
Uma pistola banhada em ouro foi encontrada junto com mais 4 armas na noite de ontem no bairro Gameleira, região oeste da capital. Segundo a PM, denúncias levaram os agentes à residência, onde também foram encontradas munições, drogas, R$ 3.500 em dinheiro e outros materiais. As câmeras de segurança eram usadas para monitorar a chegada dos policiais. Um homem foi preso. Drogas e armas foram apreendidas com um adolescente de 16 anos após ele atirar contra policiais em Montes Claros, região norte do estado, na noite desta segunda-feira. Os PMs reagiram e o jovem foi baleado nas pernas. O próximo assunto é sobre doenças renais. Você sabia que o transplante de rim é o mais aguardado na fila de espera aqui em Minas Gerais? Quem se livra da angústia de fazer hemodiálise, que é uma das formas de alívio dos transtornos da doença, agradece tanto que é bonito de se ver. E na próxima reportagem nós temos um caso assim, que talvez inspire você e sua família a se tornarem doadores de órgãos. Os rins são responsáveis por controlar a eliminação de líquidos e toxinas, além de produzir hormônios que podem interferir na pressão arterial e produção de glóbulos vermelhos. O mau funcionamento do órgão pode ser sinal da presença de alguma doença renal e a necessidade de tratamento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, as doenças renais afetam 1 em cada 10 brasileiros. De acordo com este especialista, a insuficiência renal é uma das doenças mais comuns e pode ser silenciosa. É muito comum os pacientes procurarem o consultório ou o pronto atendimento questionando de uma hipertensão descontrolada, um inchaço nas pernas, uma urina que está espumando mais, né? E esses são alguns sinais, sintomas que podem levar a crer que essa pessoa tem insuficiência renal. Ainda segundo o especialista, o tratamento de doenças renais depende da gravidade do diagnóstico. Toda pessoa que tem insuficiência renal, né, em estágio final, né, tem 3 opções de tratamento, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, né? Dentre eles, o principal, né, e o melhor, o mais efetivo é o transplante renal. É o caso da Gabriela, que descobriu a doença aos 18 anos após sentir alguns dos sintomas característicos. Por 4 anos, ela fez hemodiálise até que encontrou um rim compatível para o transplante realizado há 1 ano. A hemodiálise, apesar de ser limitado, né, as coisas que a gente faz, é o que me manteve viva. Então eu não posso reclamar de forma alguma, porque na hemodiálise me deu a possibilidade de entrar na fila de transplante, aguardar por ele. Então, graças a Deus que a hemodiálise existe, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Em Minas Gerais, o rim é o órgão com a maior demanda na fila de espera por transplante. Até janeiro deste ano, das pouco mais de 4.000 pessoas que estavam na fila, quase 2.800 esperavam por um rim. De acordo com o MG Transplantes, essa espera pode durar em média de 3 a 4 anos. Gabriela agora tem mais qualidade de vida e tempo para viver experiências que antes não eram possíveis. Curtir a família e passear, com certeza, estudar, tirando os atrasos das coisas aí que eu não podia fazer um tempo atrás. Essa felicidade que a gente vê da Gabriela hoje, né, dela ter a possibilidade de sair da hemodiálise e transplantar, foi graças à doação de uma família. Eu sei que é muito difícil a gente perder um ente querido na hora da dor, né? A gente tem que lembrar que naquela hora mais difícil a gente pode estar salvando vidas também. Seja um doador, né? Seja doador para a gente ter várias outras Gabrielas aqui com a gente dando esse depoimento maravilhoso. Isso aí. Né? Obrigada. Um abraço para você. Depois do intervalo, a crise no Cruzeiro. Após anúncio de investigação da Polícia Civil sobre irregularidades na administração do time, 2 conselheiros deixaram o clube. Dois conselheiros fiscais do Cruzeiro renunciaram hoje aos cargos. Esse é um dos primeiros efeitos aí após as denúncias de irregularidades na administração do time. Uma investigação policial já está em curso. Pelo menos 15 pessoas já foram ouvidas. A polícia apura crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento particular, além de lavagem de dinheiro. Na noite desta segunda-feira, a diretoria do clube conversou com a imprensa e deu uma versão para as acusações.
O primeiro ponto a ser esclarecido pelo presidente do Cruzeiro, Wagner Pirissá, foi sobre a contratação de conselheiros. Ele disse que a prática seria comum no futebol e que assim que eles se tornam funcionários, os conselheiros passam a não votar nas decisões. Todos os clubes brasileiros, e há mais de 50 anos, o Cruzeiro adota e pratica a contratação de conselheiros. Esses conselheiros, quando trabalham para o Cruzeiro, eles perdem o direito de votação. Itair Machado, vice-presidente do clube, também participou da coletiva e levou cópias de documentos para mostrar aos jornalistas. Ele falou dos 2 milhões de reais tomados de empréstimo pelo Cruzeiro e deixou claro que os jogadores foram dados como garantia e não vendidos para pagar as dívidas do time. A primeira parcela foi paga em 7/8/2018 de R$400 mil. A segunda parcela, 14/2, de R$200 mil. Dentro dos atletas dados em garantia, o Cruzeiro vendeu e apurou um bom dinheiro. Foi pago antes de vender. Então não adianta vir com dupla interpretação de que o Cruzeiro vendeu e pagou. Tanto que daria um valor muito maior. O Cruzeiro não vendeu os jogadores. O Cruzeiro deve 1.400.000. Itair também comentou sobre as dívidas do clube, que somam quase 500 milhões de reais e que teriam sido herdadas de gestões anteriores. 17 milhões de juro da dívida do passado. 50 milhões de salário atrasado, que é de dezembro para trás. Então não foi ele. Os juros da dívida passada não é nossa gestão. 23 milhões que foi nosso. Essa é nossa. Compra de atletas que ele vai explicar. Enquanto um clube pagou 23 milhões em um atleta, o Cruzeiro reforçou todo o elenco com 23 milhões. Então, de uma dívida que eles falam que o Cruzeiro aumentou de 120 milhões, só o que eu citei aqui para você, torcedor, já deu 102 milhões. As denúncias contra o time mineiro dão conta ainda de que o Cruzeiro estaria usando empresas de fachada para ocultar crimes e até uma negociação envolvendo um jogador menor de idade. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Até o momento, cerca de 15 pessoas foram ouvidas, entre funcionários, ex-funcionários, dirigentes e prestadores de serviços que realizaram alguma transação com o clube. Itair garantiu que o jogador Estevão, de 12 anos, nunca foi negociado. E o diretor financeiro do clube respondeu sobre as suspeitas de as empresas prestadoras de serviço não existirem. A checagem principal da área tributária de uma empresa é se a empresa existe, se o ramo de atividade que ela está lá no KNAI dela, né, que é a atividade principal da empresa, é compatível com o efetivo serviço prestado, se tem, né, lá a empresa efetiva ou se não tem, não é de nossa responsabilidade, mas nós podemos fazer isso, vai dar um volume de trabalho muito grande. Nas ruas, o torcedor fica preocupado. O que está errado tem que ser corrigido, eu penso assim, e a lei tem que se valer para todos. Eu acho que tinha que gelar até consertar o problema, ninguém ia a campo. É um desrespeito a todos, um mau exemplo para todos. Se tem alguma coisa errada, tem que investigar, né, ir ao fundo, porque não pode ficar assim não, e com as dívidas do clube aumentando, né? Quanto ao medo do torcedor sobre as punições que o clube pode sofrer, tanto da FIFA quanto da CBF, o presidente do Cruzeiro respondeu com segurança. Não haverá de forma alguma nenhuma penalidade. Eu mesmo conversei já com a CBF sobre essa situação e eles estão tranquilos. Justiça determina o bloqueio de 128 milhões de reais das contas do deputado federal Aécio Neves, do PSDB. O pedido foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. O bloqueio faz parte da ação que apura pagamentos do Grupo JIF ao deputado. A notícia foi divulgada pelo portal G1. O parlamentar teria solicitado 18 milhões de reais ao empresário Joesley Batista para cobrir despesas eleitorais em 2014 e depois pagamentos mensais para custeio de despesas pessoais. Por meio de nota, a defesa de Aécio Neves diz que considera inusitada e incompreensível a determinação de bloqueio das contas pessoais do deputado e que já apresentou um recurso. Imagine se for criada uma lei aqui em Minas punindo os pedestres por andar pelas ruas usando o celular sem ter a segurança adequada. Quem levanta essa bola é o nosso colunista Paulo Navarro. Olá, se você está andando e um piano cai sobre sua cabeça, a culpa não é sua.
Mas se você está andando distraído com o telefone celular e cai no bueiro, é outra história. A culpa é sua também, pode ser da prefeitura. Ninguém pode e deve dirigir bêbado ou sem cinto de segurança. Dirigir falando ao celular também pode dar muitos problemas. Agora, em Nova York, discute-se uma lei que pode multar pedestres pelo uso de celulares nas ruas e pelos mesmos motivos que pune os motoristas. A distração, a possibilidade de causar acidentes por falta de atenção. Em Nova York, pessoas flagradas atravessando e usando o celular poderão ser multadas em até $50, a não ser que seja uma emergência e a pessoa possa provar. O projeto se baseia em dados reais. Os atropelamentos aumentaram nos últimos anos por causa do uso dos celulares, principalmente entre os adolescentes. Esta notícia pode ser útil também no Brasil, em BH, por exemplo. Uma pesquisa aqui certamente apontaria o mesmo enorme problema. E veja a seguir, para controlar gastos, os mineiros estão usando mais o cartão pré-pago, uma forma de limitar as compras e não extrapolar o orçamento. – 65 pessoas morreram vítimas da dengue em Minas Gerais neste ano. Só na última semana foram 16 mortes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as cidades com maior incidência são Uberlândia, Betim e Belo Horizonte. A epidemia deste ano está mais forte que os casos do ano passado, quando 12 pessoas morreram. Já começou a valer o reajuste do valor da energia elétrica aqui em Minas Gerais. Consumidores da CEMIG passarão a pagar aí quase 7% a mais já a partir de hoje. E para fugir desse aumento, só mesmo economizando dentro de casa. Na prática, para o consumidor de baixa tensão, que paga uma conta de luz de R$ 100, se manter o mesmo consumo, pagará na próxima conta R$ 107. O aumento é de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos, de acordo com a bandeira amarela em vigor neste mês. Este especialista explica que o reajuste de 6,93% teve a ver com a chuva do ano passado. Principalmente no segundo semestre de 2018, que a gente teve um período muito seco, já assim como 2017, e o nível de armazenamento nos reservatórios das usinas muito baixo fez com que fossem acionadas as usinas térmicas, muitas delas a combustíveis fósseis, inclusive óleo diesel, e fazendo com que o preço da energia para os consumidores fosse muito elevado. Na casa do Flávio, a luz natural que entra pela janela ajuda a economizar no gasto de energia. Na cozinha, o Flávio sabe que se abrir a geladeira e retirar de uma só vez tudo o que precisa, também estará economizando energia. Na área de serviço, a máquina de lavar tem o selo A. Isso, segundo este especialista, significa economia de energia. Quanto mais eficiente é aquela que está mais no início do alfabeto. Então, por exemplo, uma eficiência A é o equipamento mais eficiente, ou seja, consome menos energia e produz mais o trabalho necessário. O assunto é economia de energia elétrica, mas aqui na casa do Flávio chama a atenção também que ele aproveita a água que sai da máquina de lavar. E com isso houve uma economia na conta de água, não é isso, Flávio? Isso mesmo, foi aproximadamente 30% na conta. E o que você faz com a água? A água eu reutilizo para lavar o quintal, passeio, toda a área externa da casa. Bacana essa iniciativa do Flávio, mas ele pode fazer ainda mais pelo bolso se na sala de jantar trocar as lâmpadas incandescentes por LED. A economia entre uma lâmpada de LED para uma lâmpada incandescente, halógena, que o pessoal acha que a halógena não é incandescente. É na ordem de 90%. E, se possível, tirar da tomada aqueles aparelhos que não estão sendo utilizados. E na hora de tomar banho, a dica é... Tem que diminuir o tempo de banho. Por quê? O chuveiro elétrico é o elemento de uma instalação elétrica de maior potência. E o consumo se dá em tempo e potência. Então, se a pessoa toma um banho de 30 minutos, ele vai consumir um valor muito alto na sua conta e o único jeito dele eliminar esse consumo é reduzindo o tempo de banho. A gente continua a falar de finanças pessoais. E para quem não consegue controlar os gastos do cartão de crédito, a modalidade de pré-pago é uma boa alternativa. O volume de transações com essa modalidade cresceu quase 70% no ano passado. Elias tem uma coleção de cartões de crédito que já provocaram vários estouros no orçamento.
Uma das dívidas chegou a R$3 mil. Comprei demais, me deu um trabalho para pagar e tive que negociar. Dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas, principalmente por causa do cartão de crédito. Com salário de R$ 1.800, a Rosiane já chegou a gastar quase o dobro só com as faturas. Foi naquela dor de cabeça que eu fiquei, com o nome no SPC. Eu tive que negociar, para mim conseguir pagar, senão eu não ia conseguir pagar. Para evitar dívidas e controlar melhor os gastos, muitos brasileiros estão trocando o cartão de crédito pelo cartão pré-pago. Funciona assim: a pessoa deposita o valor que pode gastar e quando o saldo termina, é hora de recarregar o cartão ou parar com as compras. Essa forma de pagamento cresceu quase 70% e movimentou 11 bilhões de reais no ano passado. E para 2019, a previsão é chegar a mais de 18 bilhões. O valor ainda é tímido se comparado com os gastos do cartão de crédito, que somam quase R$1 trilhão por ano. Mas o pré-pago tem se firmado cada vez mais como uma opção de pagamento para quem quer fugir dos juros altos dos cartões e do cheque especial. O cartão pré-pago é uma forma de você consumir, mas dentro do que você pode. Então você está delimitado. Então você já sabe, eu passo estourando esse limite, eu não posso fazer. Aí eu estou cortando os meus supérfluos, porque aí eu já não estou consumindo além do que eu posso pagar, não estou consumindo além da minha capacidade de pagamento, estou fazendo um planejamento financeiro para não ficar inadimplente, porque ficar inadimplente é muito ruim, porque você fica fora desse mercado de crédito. A recarga pode ser feita no banco, em casas lotéricas e até em supermercados. Depois de ficar com o nome sujo por causa de dívidas no cartão de crédito, o Elivan agora só usa o pré-pago e está gostando do cartão de débito com saldo limitado. Com o cartão pré-pago, eu acho que controla melhor, porque você tem essa facilidade de acessar o seu saldo e ver se você tem ou não aquele dinheiro para comprar determinado produto. Sem saldo eu não compro e assim eu não descontrolo. E antes do tchau, eu te lembro que você tem o Band Zap para se comunicar conosco e nos contar os problemas que estão acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, de repente no caminho para o trabalho. Você deve ligar para o telefone 3199-772-7663. Ligar não, mandar vídeos, fotos, texto, mensagem gravada para a gente saber o que está acontecendo por aí e quem sabe te ajudar. Combinado? Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Boa noite.